Olá, meu nome é Marcelo Stenberg, professor de Cabala, professor da escola Cabala Life. E hoje, como todo início da semana, queria trazer para você um pouquinho mais de uma inspiração para a gente começar a semana com o pé direito, com força total. E hoje eu queria dar uma dica para vocês sobre a importância de entender a força da expressão, a força das palavras e, por isso, naturalmente, a força que a gente tem na nossa comunicação. E às vezes a gente usa isso muito mal e às vezes até de forma destrutiva, quando todo o intuito seria usar as palavras de forma construtiva. Então, de acordo com o Zohar, que é o principal livro de Cabala, quando nós viemos a esse mundo, quando a gente chegou aqui nesse mundo físico, saiu do plano espiritual, fez o processo de chegar no plano físico, uma das coisas que vem com a gente é um estoque de palavras a ser falado. Então imagina, a gente usa palavra por aí, mas na verdade essas palavras, teoricamente, elas não são infinitas. Elas têm um limite de palavras que possam ser faladas. Então você fala, caramba, Marcelo, você fala pra caramba, agora você tem um problema. Eu tenho certeza que eu falo pra caramba e sim, eu tenho alguns tipos de problema, mas toda a ideia dessa expressão que o Zohar usa, dessa explicação que o Zohar dá sobre as palavras, não é agora deixar de falar e ficar mudo, mas com certeza entender que a gente poderia estar usando as nossas palavras de uma forma mais consciente, de uma forma mais construtiva. Existe todo um artigo de um outro livro que fala que para cada palavra que você deixa de falar, energeticamente ela vale o dobro do que a palavra falada. Ou seja, em outras palavras, fica quieto tem um valor muito maior do que falar em si. E o motivo que eu estou falando isso é para vocês, e essa semana eu estava dando uma aula e fichas começaram a cair para mim mesmo que vou dando aula, e eu queria compartilhar isso um pouco com vocês, porque eu passei por uma situação essa semana que foi interessante. Eu fui no banco e porque eu tive uma grande dificuldade de pagar uma conta que eu tinha pelo aplicativo no celular, depois fui pela internet e não consegui, fui no caixa eletrônico do banco mais perto e não consegui, e aí tive que ir lá na agência falar com o gerente para conseguir resolver. E tudo bem, aí eu fui até lá, aí logo quando eu entrei tinha uma moça que me recepcionou, e ela falou, oi, tudo bem? Como posso te ajudar? E eu falei para ela, eu tô com um desafio, não consigo pagar essa conta. Ela falou, não entendi, qual é o seu problema? Eu falei, então, o desafio é que eu já tentei fazer aplicativo, internet, e não estou conseguindo. Ela, não, mas tenta o caixa eletrônico. Eu falei, não, já consegui também. Ela falou, nossa, que problemão. Eu falei, acho que é um desafio bastante interessante. Você tem como me ajudar? Ela, fala com a gerente e ela vai conseguir te ajudar. Então, eu fui lá para a gerente, esperei uns 2-3 minutos. A gerente me chamou, me atendeu, falou, qual o seu problema? Eu falei, não é exatamente um problema, mas eu não estou conseguindo pagar essa conta. Já tentei assim, ela falou, nossa, que problema, né? Eu falei, acho que é um pouco desafiador, porque eu não consigo pagar e tal, enfim. No final resolveu a história. E no final, depois de que tudo aconteceu, eu fiquei, primeiro, muito feliz comigo mesmo. E mais do que isso, eu fiquei pensando bastante nessa história. Por que eu fiquei feliz comigo mesmo? Porque existem certas palavras que eu fiz um comprometimento comigo mesmo, que eu evito usar. Não é sempre que eu consigo, tá? Mas que eu evito usar. E uma das palavras que eu evito usar, que eu tento o máximo possível tirar do meu vocabulário, é a palavra problema. Eu de verdade faço o esforço de não usar a palavra problema. Por quê? Quando eu uso a palavra problema, a expressão em si, quando a gente fala uma palavra, ela não é só uma palavra. A expressão, a fala, a palavra, ela vem carregada de uma energia, ela vem carregada de um significado, ela vem carregada de uma forma como você pensa e acaba interagindo com a situação. Então, se eu uso a palavra problema, significa que eu estou entendendo o que é um problema e significa que a forma como eu vou interagir com a situação é como se fosse um problema. Agora, se eu passo a trocar essa palavra, por exemplo, pela palavra desafio ou oportunidade ou como você quiser, só de falar já traz um peso diferente para a situação. Só de trazer um peso diferente significa que eu estou entendendo a situação de uma forma diferente, e por eu estar entendendo a situação de uma forma diferente, o que isso traz para a situação?
um significado diferente, uma comunicação diferente. Então, tudo que eu quero trazer para vocês é que a expressão, a palavra, não é só uma expressão, não é só uma palavra, não é só uma coisa qualquer, mas muito pelo contrário. Quando a gente fala, tem um significado, e o significado vem de uma forma de pensar. Imagina que agora todo mundo passasse, ao invés de usar a palavra problema, usar a oportunidade. Significa que a forma como você está interagindo com aquilo que está acontecendo é como se fosse uma oportunidade, literalmente. E aí, eu imagino que você entenda, porque é a forma como eu entendo, que se eu enxergo como oportunidade, eu interajo com aquilo de uma forma diferente. E a vida passa a ser mais leve, melhor, mais plena e harmônica. Então as palavras, elas carregam um significado, elas carregam poder, elas carregam uma forma que eu tenho de pensar e interagir com a vida. Então o que eu sugiro para vocês, questionar, pensar e tentar entender, é a força que tem as suas palavras. E pela força que tem as suas palavras, usar um vocabulário diferente. Cria um novo dicionário para você mesmo. Troca palavras pejorativas por palavras construtivas. Troca palavras que significam algo pesado, algo de ruim, por palavras construtivas que vão te ajudar a interagir com a situação, não mais uma consciência de vítima, mas uma consciência construtiva, uma consciência de luz, uma consciência de ser um co-criador. Tudo isso, eu vou dar um curso específico sobre isso, sobre o poder das palavras, a força da expressão, a força da comunicação. Nos dias 4, 11 e 18 de julho, às 8h30 da noite, no Clube Hebraica. Eu adoraria que você estivesse presente, porque eu realmente acredito que se a gente, todos nós, usássemos a comunicação de uma forma melhor, as mensagens chegariam onde tem que chegar. Muitas vezes a gente fala e a pessoa não faz, a mensagem não chega, e a gente reclama que a pessoa não ouve, ou coisas parecidas. Existe todo um processo de comunicação espiritual a ser feito para que a gente possa deixar de falar corpo para corpo e falar de alma para alma. E aí sim, ver a força das palavras se manifestando de uma forma positiva, proativa, construtiva, sendo todo mundo um co-criador. Palavras não são só palavras, expressão não são só expressão. Quanto mais a gente se comunica de uma melhor forma, e por isso a importância da consciência, da expressão, da fala da melhor forma, melhor a mensagem chega e a gente já para de reclamar, mas a pessoa não me ouve. Tem um porquê para isso. E talvez tenha um processo dela, provavelmente tem, mas tem um processo que é seu. Existe uma forma de se comunicar com pessoas de signos diferentes. Existe uma forma de conectar e se comunicar de pessoas e expressões diferentes, mas tudo começa com um simples treino. Então, 2 dicas. Primeiro, se puder, vem fazer o curso. Deve aparecer aqui a imagem na tela do curso. Eu adoraria que você fizesse esse curso. Mas, além disso, como uma forma de treinar a sua mente a interagir com as situações de uma forma diferente, faz um novo dicionário para você. Começa a transformar palavras não tão positivas, sem perder o contexto, por palavras mais construtivas. Eu dei um exemplo para vocês. Tem bilhões de outros exemplos que vocês poderiam fazer o próprio dicionário e, com isso, começar a interagir com a vida de uma forma mais construtiva. Uma ótima semana, espero ver você lá no curso. E se você tem um desejo por fazer esse curso online, vai estar tudo em breve na nossa plataforma de membros, que vai ser relançada em breve, com mais um monte de coisa super especial, com preço super especial. Espero você presencialmente ou em breve, online. Boa semana, cuidado com as palavras, até breve.